A partir de agora, Espaço da Diferença. Programa institucional Terapia Alternativa. Temas: dialogando. Informes: você pode. Boca Livre. Apresentação: Wagner Leite. Coordenação: Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. Bom, boa tarde, ouvintes da Rádio Revolução. Esse é mais um Espaço da Diferença hoje. Voltamos depois de um grande recesso das nossas férias dessa quarentena, né? Bem-vindos a todos e a todos do nosso programa de hoje. E o programa de hoje começa sempre com o nosso grande amigo que hoje faz aniversário hoje. É com você, Alan Ribeiro. Alan, é com você. Boa tarde, amigos internautas do programa Espaço da Diferença. Fique ligado, porque nesses próximos minutos você terá uma boa dose de informação e entretenimento na medida certa. Fique com a gente, você está ouvindo o programa Espaço da Diferença. Você está ouvindo o programa que dá um nocaute na concorrência. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Isso mesmo, e damos um nocaute na concorrência, com certeza, porque o nosso programa é assim e sempre será assim, certo? Bom, então, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa, é os informes. Então vamos agora com o primeiro informe de hoje. Bom, eu queria que antes de mais nada agradecer a todos pelo carinho e pelas coisas boas. Apesar de tudo, essa semana eu completo mais um ano de vida e eu queria aqui que todo o programa participasse com a sua mensagem, com a sua felicitação, me parabenizando por mais um ano de vida. Quem vai começar? Vamos ver aqui, quem começa. Todo mundo junto. Parabéns, Alan! Parabéns, Alan! Parabéns, Alan. Felicidades. Parabéns, Alan. Muitas felicidades, alegria, saúde. É o que a equipe deseja pra você. Eu tô morrendo de saudade de ver você, hein, cara. De dar um abraço, hein, cara. Aquele abraço de urso que a gente dá a você no Lise, cara. Saudade, cara. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelas lembranças, pelas felicitações. Eu quero deixar aqui bem claro que nós estamos num momento muito difícil, nós estamos num momento de pandemia, um momento que a gente não está podendo se abraçar, beijar, se cumprimentar. E esse ano, né, essa data de hoje, esse ano, é marcada pela esperança. Mais do que nunca pela esperança de que tudo isso vai passar. Eu tenho certeza que essa pandemia vai passar e logo, logo a gente vai voltar a ter o que a gente sempre tinha antes. Obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos os internautas que estão deixando aí as suas felicitações. Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo, gente. Então, mais uma vez, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por tudo, por todas as coisas que foram proporcionadas. Por todas as coisas que foram proporcionadas. Muito obrigado. Agora o nosso próximo informe do Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. Vou dar um informe aqui então. O Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho agora tá com um canal no YouTube e no Instagram. É só digitar lá Centro de Convivência Trilhos do Engenho, que aí você acessa o canal do YouTube, e Trilhos do Engenho Instagram.com/Trilhos do Engenho, que você vai acessar o Instagram do Trilhos. E aí tem novidades lá, podem acessar, além do Facebook. É isso. E eu tenho um pequeno informe rapidinho. Eu sei que não estava no grupo, no script, mas a Rádio Revolução esse ano ganhou o seu primeiro troféu Machine do carnaval deste ano, no início do ano. Parabéns a toda a equipe da Rádio Revolução, ao Luiz Orlando Borges, que criou a TV no YouTube,
no canal do YouTube. Parabéns a toda a equipe, nós merecemos esse troféu há muito tempo que a gente concorreu e não ganhou. Esse ano conseguimos ganhar e parabéns a toda a equipe. E eu queria aqui deixar em arquivo, em registro, que eu queria desejar esse troféu Machine a uma pessoa que nos deixou este ano, deixou um grande legado pra gente da rádio, toda a equipe, que foi o nosso Zé Moraes, nosso José Cardoso Moraes, que nos deixou esse ano por conta do Covid. Então assim, Zé, essa vitória te dedico a você e toda a nossa equipe, cara, porque essa rádio, cara, merece muito mais, tá bom? Então vamos ao próximo informe com a Alan. Boa noite. Isso. Dar esse informe, a morte do apresentador que fez muito sucesso como jornalista esportivo. Na década de 70 ele começou na Rede Globo, né? E por mais de 20 anos, né? Já apresentou um programa esportivo como Globo Esporte, Esporte Espetacular, participou do Jornal Nacional, do Fantástico, onde teve um quadro chamado O Show do Fantástico, entre muitas outras atrações no jornalismo da Rede Globo. E também ele, entre 85 e 99, fez a cobertura completa do Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Em 1999, ele se migrou para a Rede Bandeirantes, onde ele apresentou um show de esporte em parceria com a produtora esportiva Traffic. E depois ele se migrou para a Rede Record. E anos mais tarde ele se migrou para a Rede TV, onde apresentou programas como a Rede TV Esporte e o Bola na Rede. Bom, depois de alguns anos com problemas de saúde, né? Depois de um tempinho aí com problemas de saúde, que ele estava sumido da televisão, né? No dia 24, na tarde do dia 24 de novembro de 2020, aos 69 anos, ele nos deixou. Fernando Vanucci, ele tem um bordão que até hoje ninguém esquece, que é Alô Você, né? A gente participou da cobertura completa do ano 2000, né? Da virada, a chegada do ano 2000 na Bandeirantes. Então, as saudações, as homenagens de toda a equipe do programa Espaço da Diferença ao jornalista esportivo que nos deixou no último dia 24 de novembro desse ano, que é o Fernando Vanucci. Sentimentos a toda a família do jornalista esportivo, e pedimos a Deus para superar esse momento muito difícil. Nós, da equipe do programa Espaço da Diferença, nós, com uma salva de palmas, homenageamos ao jornalista Fernando Vanucci. E agora tem mais um informe com você, Rafaela. Boa tarde, queridos ouvintes e internautas do programa Espaço da Diferença, da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. O informe que eu vou dar é sobre a morte do ex-jogador argentino Diego Maradona. O nome completo dele era Diego Armando Maradona. Ele nasceu no dia 30 de outubro de 1960, nasceu em Lanús, Argentina, faleceu em 25 de novembro de 2020. Faleceu em Tigre, na Argentina. Ele passou 22 anos como jogador de futebol e 26 anos como treinador de futebol. Ele sofreu uma parada respiratória no dia 25 de novembro de 2020 e, pesquisando mais sobre a vida dele, ele teve uma infância muito pobre. Aos 9 anos teve o primeiro contato com o futebol. Ele é o quinto filho de 8 de Diego Maradona e Dalma Salvadora Franco. Raul e Hugo, os dois irmãos de Maradona, seguiram carreiras como jogador de futebol. E é isso, lamentamos muita perda desse excelente jogador de futebol, Diego Maradona, e técnico também de futebol que ele foi. Lamentamos muito a morte dele, no 5 de novembro de 2020. E isso eu retirei dos sites Brasil Escola, Wikipédia e G1. Muito obrigado pelo seu informe, Rafaela. Bom, e agora... É a morte do humorista Favela. É comigo.
é que perdemos essa semana o nosso humorista Rodella. Trabalhou mais de 20 anos na TV Globo, né? Depois ele foi para Record e atualmente estava no Ratinho. Mas o Rodella foi um grande humorista pro Ratinho. E foi uma perda muito grande. E o mais interessante é que o Ratinho, ele ficou no Rodella até ele se aposentar. O Rodella ia aposentar nessa semana, nesse mês, porque semana, né, o Ratinho trabalhava muito com o Rodella e ele começou a aposentadoria. Só que é uma pena que ele faleceu antes de se aposentar. Então, assim, é uma pena. Então, assim, fica aí o nosso abraço à família de Rodella e vida que segue. Bom, vamos agora ao próximo informe. Os resultados das eleições municipais na Prefeitura do Rio de Janeiro com a Alessandra. Então é com você, Alessandra. Pode dar um resultado. Quem ganhou as eleições no Rio de Janeiro foi Eduardo Paes e ele vai começar a governar 1º de janeiro. Ótimo, que maravilha. Bom, então vamos para o Você Pode. Você Pode! Boa tarde, Wagner. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Alain. Hoje a gente vai falar sobre a segunda onda, né, do coronavírus. Depois de uma queda significativa no número de casos de óbito pelo coronavírus, a Europa vive uma segunda onda, né? Países como França e Alemanha já retomaram medidas de controle como o lockdown. Aqui no Brasil, semana passada, né, uma notícia de que o Brasil já está na segunda onda do Covid-19, segundo um pesquisador da USP, o Dr. Domingos Alves. Ele é responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. O Dr. Alves vem acompanhando há 8 meses os dados da pandemia brasileira. Ele é um dos responsáveis pelo portal do Coronavírus Brasil, que reúne dezenas de especialistas de diferentes áreas, tá, na produção de dados estatísticos para a publicação do país. Na avaliação do Dr. Alves, o Brasil está vivendo, assim como nos Estados Unidos e na Europa, uma segunda onda de contágio e se baseia na evolução da taxa de reprodução no país, que indica que a pandemia voltou a crescer por aqui. Na manhã de hoje, né, no site do BKNDE, saiu a notícia, né, de que o Rio tem fila de quase 500 pessoas por leito por conta do coronavírus. Então, a fila vem crescendo na rede pública, né? E a gente não pode relaxar. Precisamos adotar as medidas que evitem o contágio. A gente precisa, né, conscientizar que essa segunda onda pode causar vários danos. A gente já tem uma ocupação de UTI de mais de 91% da rede pública aqui na capital do Rio de Janeiro, né, tanto nos hospitais municipais quanto estaduais, e a população precisa se conscientizar da necessidade do distanciamento, do uso de máscara, né, todas as medidas necessárias. A gente não deve perder a esperança, a fé, de que tudo vai passar, mas a gente precisa se conscientizar da necessidade de tomar as medidas cautelosas que a Secretaria de Saúde nos indica. E é isso, Wagner, passo você a palavra. Muito obrigado, Ana Cláudia, pelo seu informe. Bom, agora a gente vai para o nosso Dialogando de hoje. Bom, no nosso Dialogando de hoje, a gente vai conversar com a nossa convidada de hoje, que é a Elizabeth, é isso? Elizabeth Oliveira. Isso, Elizabeth Oliveira. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, oi gente. Obrigada aqui por estar nesse espaço. Espero que eu possa contribuir aí nessa conversa. Lembrando que o nosso programa, o programa Espaço da Diferença, ele é exibido toda semana através do Facebook, do YouTube e pela própria Rádio Revolução. Lembre-se que o espaço está aberto, de braços abertos, toda vez que precisar. Nós temos aqui a nossa equipe para poder lhe receber com total precisão e se sinta à vontade para responder todas as perguntas que serão feitas a partir desse momento.
Qual o tema de hoje, gente? 20 anos na pandemia, o que está autorizado e o que está proibido de funcionar. A Rafaela, ela gostaria de fazer 2 perguntas para você, Elizabeth. Eu vou colocar aqui, tá? 1 minuto. Será que a população teria coragem de tomar a vacina da China? Isso é uma coisa que vem sendo muito discutida, né? E até para a gente pensar em relação não só à vacina da China, mas as outras vacinas que estão se falando muito na TV hoje em dia, assim, né? As vacinas, assim como os medicamentos, até os medicamentos à base de plantas, os fitoterápicos, todos esses medicamentos, né, vacinas, para eles poderem ser oferecidos para a população, eles necessitam passar por diversos testes, né? Então, por exemplo, né, na questão da vacina da China, que ela é chamada de Coronavac, né, por conta da empresa que está estudando sobre essa vacina, ela passou por diversos testes, né? Então, assim, quais são esses testes, né? Por exemplo, primeiro teste que a gente faz é um teste em laboratório, que ele é chamado de teste in vitro, né? Depois desse teste de laboratório, né, dependendo dos resultados, se forem positivos, ele segue para o teste em vivo, só que inicialmente com os animais, né? Geralmente utilizam ratos, dependendo da pesquisa, às vezes macacos, e após essa fase também se apresentar resultados positivos, que eles seguem para uma terceira fase, que a gente chama de fase clínica, né? A anterior, que era aquela com os ratos, a gente chama de pré-clínica ou não clínica, e nessa fase clínica a gente tem 3 fases, que é o que a gente tem ouvido muito na TV, né? Porque tá na fase 3, fase 2, o que é isso? Na verdade é assim, né? Porque na fase 1, quando a gente começa a testar com os humanos, né, a gente está vendo a segurança dessa vacina. Se eu tomar, eu não vou ter nenhum efeito adverso, eu não vou passar mal, eu não vou sentir nenhum mal-estar. E aí é chamado, então, o número de voluntários. De acordo, assim, com essa fase, ela já passou, que é quando ocorreu na China. Então, foram chamados voluntários, né? Em torno de 144 voluntários, que é a fase inicial. Depois, a gente tem a fase 2, que é a fase ampliada, que também já ocorreu na China, com cerca de 600 voluntários, que é chamado também de estudo terapêutico exploratório, que também ela já foi aprovada. E aí ela já está no final da fase 3. Qual é essa fase? Essa fase ela envolve um número muito maior de pessoas, né? Que é 9.000 voluntários. Ela só pode ser aplicada quando as outras fases já foram positivas, e ela vai avaliar, além da segurança e eficácia, será que essa vacina vai realmente proteger? Será que ela vai ter uma porcentagem boa aí de proteção para a população? E aí, por que a gente está ouvindo muito assim, lá em São Paulo, tem alguma coisa em São Paulo, o que é isso? Porque nessa fase 3, como precisa de muitos voluntários, né, a China fez alguns acordos com alguns institutos de pesquisa, e aqui no Brasil esse instituto foi o Butantan, que fica em São Paulo, né, e é um instituto, né, de muita relevância. Eles fazem, por exemplo, soro antiofídico para cada de cobra, de aranha. Então, é uma instituição científica que já realiza estudos já há muitos anos. Ela tem uma aceitação e ela é bem conceituada aqui no Brasil, né? E eles fizeram essa parceria, por quê? Porque o Brasil é um dos países que mais teve casos e número de mortes. Isso deve também porque o Brasil é muito grande, né? Tem um grande número de pessoas, e também por conta de questões relacionadas ao próprio governo, de medidas que se tomaram ou não no início da pandemia. Então, foi feito essa parceria aí. E aí, ao final dessa fase, que já está se encaminhando, né? E aí, ela é aprovada, né? E aí, ela é aprovada, só que aí, o que a gente tem que esperar? Cada país, porque, como eu disse, ela é da China, então, cada país, ele tem a sua agência, né? A sua própria agência que vai fazer os testes, que vai aprovar ou não, que no caso aqui no Brasil é a Anvisa, né? Agência de Vigilância Sanitária. E aí, ela aprovando, ela vai começar a seguir para comercialização. E algo muito importante também, que pouca gente sabe às vezes, que mesmo depois que ela é comercializada, né, que ela já está começando a ser aplicada na população, nesse mesmo momento, ela continua em testes, que são os estudos 4, que é de vigilância pós-comercialização. Por quê? Se acontecer alguma coisa, se eles verificarem alguma resposta que não estava sendo esperada, eles interrompem. Então, assim, né, isso
eu até estou explicando isso para vocês, para tentar deixar até a população mais segura, né? Porque a gente escuta muitos rumores, muitas coisas e deixa a gente confuso. Mas a gente tem que pensar que a gente não está expondo, quando a gente deixa de tomar uma vacina, não só a gente está expondo todo mundo que está ao nosso redor, até pessoas que a gente nem conhece na rua. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ser muito interessante, assim, que dá para a gente conseguir entender bem. Por exemplo, se a gente sai na chuva, num dia de chuva, né? E a gente, não, eu não quero levar guarda-chuva. O que vai acontecer? A gente vai se molhar. Mas isso não vai depender das outras pessoas. As outras pessoas podem sair com o guarda-chuva delas e elas vão continuar secas. Mas se a gente decidir, não, eu vou com guarda-chuva e as outras pessoas não têm guarda-chuva, elas vão se molhar, a gente vai se proteger. Então, algo que a gente produz, se protege individualmente. Só que nesse caso da vacina, não. Se a gente não está se protegendo, a gente não está protegendo a gente e está influenciando também na vida dos outros. Por isso que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é uma decisão que envolve só a gente, mas envolve todo mundo, né? Obrigada, Elizabeth. A Rafaela, ela também tem mais uma pergunta para fazer para você. Será que a população teria coragem de tomar a vacina da China? Não, peraí. Desculpa, gente. Espera aí. Por que a maioria da população está andando sem máscara? Bom, acho que assim, né? Tem várias explicações para isso, né? Uma das coisas, né, que a gente consegue observar é que a população, por conta de tudo que já teve, que já ocorreu, tem muita gente que acaba ficando assim, né, estressada, irritada. E aí uma forma delas reagirem isso é a negação. Elas começam a achar que acabou a pandemia, então saem sem máscara, despreocupados. E outra questão também, né, que muita gente pensa assim, mas eu já tive Covid, por exemplo, né? Mas algo que a gente está vendo é que há uma possibilidade de reinfecção. E os estudos ainda não têm, assim, né, um tempo ainda determinado de quanto tempo essa pessoa, ela, depois que teve Covid, ela não vai mais pegar Covid. Então, por exemplo, eles falam em 3 meses, em 7 meses. Ainda não tem um estudo fechado, concretizado em relação a isso, né? Então, vou até dar um exemplo de que eu soube até há pouco tempo. Há 3 meses atrás, eu estava morando lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Uruguaiana. E eu recebi uma notícia que o prefeito de lá, o atual prefeito, que foi inclusive reeleito, ele teve Covid e agora ele positivou novamente para o Covid. Então, a gente está vendo um exemplo aí até de uma pessoa que está aí no governo, que teve Covid e se reinfectou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Que mesmo que a gente já teve, a gente pode pegar depois, de novo. E outra coisa também que dá nas pessoas uma sensação de falsa segurança, que está tudo normal, que como muitas coisas estão flexibilizadas aqui no Rio, que é isso, né? A maioria das coisas já voltou a funcionar quase que com quantitativo normal de pessoas, né? As praias estão abertas, bares, enfim. Então, as pessoas acham que a pandemia acabou, mas a gente até estava ouvindo aqui antes, no próprio programa, no outro quadro, que não, que a gente está tendo um aumento expressivo do número de casos, né? Então, não é o momento de relaxar com essas medidas, né? A máscara, ela vai também nos proteger, que nem a questão da vacina, e vai proteger também as outras pessoas, que às vezes a gente está com Covid e nem sabe, né? Que tem pessoas que vão ter sintomas e tem pessoas que às vezes nem têm sintomas. Eu tenho uma pergunta para te falar aqui. Você teria coragem de tomar a vacina sem autorização da Anvisa? Então, né, isso que eu estava falando. Essas vacinas, elas precisam passar por esses testes e para elas serem liberadas, inclusive, de uma forma legal, assim, né, que é isso? De uma forma pela lei, né, elas precisam passar pela Anvisa, né, porque qual é a importância desse órgão, né, porque ela vai estar registrando essa vacina, que qualquer coisa também se acontecer depois, né, ela tem uma responsabilidade também sobre isso. Então, assim, eu particularmente, eu não teria coragem por conta do que, assim, né, o que pode me proteger depois.
depois. Mas para ele ser comercializado, por exemplo, nas clínicas da família, quando começar de fato a vacinação, ele vai ter passado pela Anvisa. Então, né, é mais uma medida de segurança para a gente. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Como está sendo a quarentena durante a sua profissão? Então, eu, né, como já tinha falado, eu sou nutricionista, né? E assim, nos primeiros meses, como eu disse, eu não estava no Rio de Janeiro, eu estava no Rio Grande do Sul, que eu estava fazendo uma pós-graduação lá, residência, então eu estava trabalhando e ao mesmo tempo eu estava estudando, né? Aí a parte das aulas, de fato, elas foram suspensas e estavam sendo de forma online, né? Que a gente está fazendo, por exemplo, a questão da rádio aqui no momento. Mas em relação ao trabalho, né, a gente não parou. Como a gente é da área de saúde, a gente não para, né? A gente teve algumas mudanças em relação à própria questão do atendimento, né? Por uma questão de proteção, tanto dos profissionais, como também dos usuários, dos pacientes, né? Eu, até quando estava tendo o momento, quando começou a questão da pandemia, assim, que o número de casos foi aumentando, né? Eu estava em 2 serviços. Eu estava no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas e estava no consultório na rua. Então, tiveram algumas mudanças em relação às próprias oficinas, que eu acredito também deve ter ocorrido aqui, né? Por conta da questão da aglomeração. Então, foram feitas algumas mudanças, assim, de organização dos serviços para isso acabar não afetando, né? As pessoas, tanto os usuários, os familiares, né? Agora, no momento, né? Quando eu terminei essa pós, eu voltei para o Rio. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo mais atendimentos remotos, né? Online. Então, eu como nutricionista, né? Isso foi algo até do nosso próprio conselho, porque no nosso conselho é proibido a gente fazer atividade online, mas por conta da pandemia, isso foi liberado e isso também está sendo monitorado pelo próprio conselho, né? Então, a gente faz um cadastro, tem uma organização em relação a isso para a gente conseguir trabalhar. Então, as consultas estão sendo feitas de forma online, então tomando esses outros cuidados. Alan, com você, Alan. Bom, vamos lá. Com o aumento da cesta básica, da conta de luz, o alto índice de desemprego e o aumento da pandemia, como será esse final de ano, essa virada de 2020 para 2021? Como será a situação das pessoas nesse período de final de ano? Essa é uma pergunta-chave, né, que a gente tem se perguntado, porque a gente viu, assim, com a pandemia que a situação que já não estava muito boa piorou, né? Então, assim, né, o desemprego aumentou muito, né, a questão da fome, e a gente também já estava vendo que estava tendo um aumento da fome, de pessoas, né, em situação de fome, isso piorou também. Enfim, muitas lojas, empresas, pequenas empresas, né, algumas faliram, fecharam as portas porque não conseguiram se manter. Então, assim, né, a gente sabe que em relação a... E o Natal é um momento que, tradicionalmente, as pessoas compram presentes uns para os outros, trocam presentes, né? Tem aquela coisa da mesa, né? Então, a gente sabe que nesse momento, assim, de recessão, muita coisa vai ter que ser adaptada, né? Assim como também os próprios encontros, né, durante o Natal, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado no momento, né? A gente tem que evitar fazer encontros entre casas, entre famílias, né, que é a questão da própria aglomeração. Mas acho que alguma coisa que a gente pode lançar mão desse momento, né, que assim, né, às vezes a gente tem pouco, mas o pouco que a gente consegue, às vezes, compartilhar com o outro se torna muito, né? Tem uma frase que eu já ouvi, assim, que é muito legal, o pouco com o outro que não tem nada, às vezes é muito. Então, algo que a gente pode lançar mão nesse momento, né, quem tem essa possibilidade, é de procurar ajudar as outras pessoas, né, tem muitas ONGs, né, organizações não governamentais que aceitam doação, que fazem essa distribuição das doações. Então, eu posso até dar exemplo de algumas, por exemplo, tem a Corrente pelo Bem, que a gente consegue achar ela no Instagram, consegue achar ela no Facebook, ela recebe doações, ela geralmente trabalha, né, tanto na questão do Natal, que ela tem geralmente um projeto chamado Natal Sem Fome, ela tá ali, ela faz esse trabalho junto ao Jardim Gramacho, mas assim, durante todo o ano eles fazem também, por exemplo, doação e fazem essa questão de marmitas para os
para as pessoas em situação de rua ali da região do centro. A gente tem também o Natal Sem Fome esse é o Natal pelo Bem, Natal do Bem. O Natal Sem Fome da Ação Cidadania, que também é bem conhecido, que é a instituição do Betinho, né, que fala quem tem fome tem pressa, que aí eles também têm um site, pode estar vendo como é que faz para doar, né, tem quem pode também contribuir às vezes com dinheiro. E algo também que eu tenho pensado muito, né, até assim em relação a mim mesma, que, por exemplo, aqui onde eu moro, eu vejo que tem muitas pessoas em situação de rua e também pessoas que fazem trabalho de reciclagem, que estão ali, fazem coleta ali no lixo de reciclável. Às vezes a gente tem um prato de comida, a gente pode dividir, levar esse prato, né, de vezes uma marmita, claro, cuidando da questão higiênica também. Toda ação, assim, de compartilhar, solidária, acho que nesse momento, mais do que nunca, é importante. Sempre foi, porque antes disso as pessoas continuavam passando fome, fora do Natal elas continuam passando fome. Então, sempre que a gente puder doar, tem também o Exército da Salvação, que recebe também, você pode ligar, agendar, eles vão na casa, eles retiram doação, por exemplo, de brinquedo, de roupa, eles retiram doação, às vezes, de móveis. Então, tudo isso a gente pode estar tentando fazer para auxiliar essas pessoas, né? Agora com você, Alessandra. Como lidar com a situação de não podermos ter contato físico com as pessoas? Isso é algo que a gente já vem lidando, mas é muito difícil, né? Porque a gente está acostumado, assim, né? Isso eu vejo muito também do próprio brasileiro, principalmente do carioca. Tendo estado em outro estado, a gente percebe muito isso. Que a gente é muito do abraço, do aperto de mão, do beijo, né? A gente sabe que nesse momento a gente não pode, assim, né? Que a gente tem que evitar. A orientação é só das pessoas que a gente já convive. Ainda assim, a gente tem que ter um cuidado. Então, assim, né? A gente tem que começar. O que a gente pode fazer nesse momento para passar esse mesmo amor, essa afetividade, esse carinho que a gente tem pelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama. A gente pode ressignificar essas ações de afeto. Então, por exemplo, né, uma forma são as ligações, né, ligação de vídeo, ou se a pessoa não tem, né, internet, não sabe, não tem acesso, muitas vezes é um idoso, não sabe mexer, não tem um celular com essas ferramentas. A própria ligação mesmo, ligar, ver como a pessoa tá, dar uma palavra de carinho, de afeto, trocar mensagens, né? Algo que também a gente pode fazer até no Natal, que eu estava até pensando que acho que é muito interessante, algo que a gente fazia antigamente, que hoje, né, com as tecnologias a gente não faz, que manda carta. Às vezes a gente mandar uma carta, um bilhete, um cartão de Natal, né? É uma forma da gente trocar carinho, da gente mostrar carinho, da gente mostrar a gratidão. Algo que a gente pode fazer também, né? Recorrer fotos que tem memórias boas para gente, dessas pessoas, é uma forma de estar perto também. E algo também que, nesse momento, né, que a gente não está tendo contato físico, às vezes, por exemplo, eu mesmo que moro sozinha, né, às vezes a gente que se sente sozinha, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, algo que até mesmo eu faço, né, descobrir um novo hobby, cuidar de planta, né, lidar com a terra é uma coisa muito legal, assim, algo que acalma. Cuidar de um bichinho de estimação, né? É uma forma de companhia. E a gente também tem algumas atitudes de autocuidado. Às vezes a gente acaba muito pensando, né, se apoiando, pensando muito no outro, às vezes a gente esquece de olhar para a gente. Então, às vezes também ler alguma coisa que a gente gosta, ler um livro, né? Passar um creme, fazer uma massagem na gente mesmo. Então, são ações que a gente olha também para a gente. Então, tanto ações como a gente demonstrar afeto para os outros, como a gente também de autocuidado, né? Acho que é isso. Eu tenho outra pergunta. A população continua tomando medidas de segurança? Olha, assim, né? Pelo que a gente anda vendo, né? Até nos próprios jornais, noticiários, até mesmo quando a gente às vezes vai na rua, vai no mercado, alguma coisa, e a gente percebe, pelo menos eu consigo perceber na minha região aqui, onde eu moro também na Zona Norte, que a gente vê que
muitas pessoas não estão tomando mais cuidado, né? Que é aquilo que a gente estava conversando no início. Tem muita gente que está no processo, às vezes, de negação, acha que não vai pegar mais, ou acha que não vai acontecer nada consigo próprio, né? Tipo, é porque eu sou nova, não vai acontecer nada, ou eu já peguei, mas não, a gente tem que continuar tendo esse cuidado. Às vezes a gente vê muita gente com a máscara, em vez de usar no rosto, no pescoço, ou na mão, né? E a gente vê que isso não vai proteger, né? Isso, né, não faz sentido. Então, a gente precisa continuar tendo esse cuidado, né? Então, manter as mãos sempre limpas. Algo que também eu vi, assim, né, eu percebia, até de pessoas que eu atendia, né? Às vezes, em casa, tá passando álcool gel sempre na mão. Não, em casa a gente pode optar pela água e sabão, né? E deixar o álcool gel para usar, por exemplo, quando vai na rua, que a gente não tem como, às vezes, lavar a mão, né? Então, são atitudes que a gente tem que voltar a ter cuidado. Na verdade, que a gente nunca deveria ter deixado, porque a pandemia nunca deixou de existir, apesar dos números terem caído e agora estão voltando. Então, mais ainda que a gente precisa ter cuidado. Né? Obrigada. Nada. Alan, você tem uma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Por exemplo, Elizabeth, existe alguma informação sobre alguma campanha de doação de alimentos, outras coisas e tal? Uhum. O que eu sei foi um pouco daquelas que eu falei. Eu posso até, acho que é bom repetir, porque para ficar, acho que bem registrado. Então, a gente tem, que eu tenho conhecimento, tá? Porque, na verdade, tem várias. Se a gente for procurar aí pela internet, a gente até consegue achar algumas. A gente tem a ONG, né, Organização Governamental Corrente pelo Bem. A gente consegue achar ela no Instagram, a gente consegue achar ela no Facebook. Essa ONG, ela recebe tanto doações, né, na questão do Natal, ela tem uma campanha que é Natal do Bem, quanto também durante o ano todo, né? Ela faz um trabalho junto com a população de rua ali pela região do centro, né? Então, elas recebem doações de alimentos e também elas recebem doações às vezes a pessoa não pode ajudar financeiramente, mas pode ir lá ajudar a entregar as marmitas ou fazer a comida no momento junto com as pessoas. Então, elas recebem tanto essa doação financeira como doação de si, né, da gente, né, de ir lá, de botar a mão na massa. Então, pode estar entrando em contato com ele por esses meios. Tem também aquela do Betinho, que tem aquela frase, né? Quem tem fome tem pressa. Então, é também uma forma de também estar ajudando. Eles têm o site, tem o telefone, né? Eles disponibilizam a conta bancária, ou tem também uma loja ali que você pode estar adquirindo os produtos, camisa, livro, que ajuda também, né? Deixa eu ver o que mais. A gente tem o Exército da Salvação, que eles fazem até, inclusive, retiradas das doações. É só você ligar para eles, marcarem de acordo com a rota, né? Eles vão até a casa da pessoa e retiram as doações, brinquedo, roupa, móvel usado, livro, né? Então, também uma outra. E também tem outras instituições que, às vezes, até no próprio bairro, às vezes a gente desconhece. Então, por exemplo, aqui no meu bairro tem um asilo, né? O Amparo Tereza Cristina, que é o bairro Riachuelo, que eles geralmente recebem doações. Às vezes até no bairro, às vezes tem um asilo, às vezes tem um abrigo, que às vezes a gente pode doar alimentos, né? É sempre bem-vindo nessa época, né? Como o ano todo, ainda mais por conta da pandemia. Acho que são algumas das possibilidades aí. Mas tem várias, assim, né? Muito obrigado. Bom, vamos agora. Queria agradecer a você, Beth, por ter dado essa entrevista pra gente. Então vamos para o nosso quadro Boca Livre. Só queria agradecer a participação, as perguntas, né? Foi muito interessante esse momento de troca. Obrigada mesmo aí, gratidão por esse momento. E volte sempre, as portas do programa Espaço das Diferenças estão abertas, tá bom? E que você conte com a gente. Muito obrigado e receba então as nossas considerações, agradecimentos pela entrevista e pelas perguntas que você respondeu hoje. Eu acho que as perguntas que foram feitas hoje foram para esclarecer aos ouvintes, aos internautas sobre esse período, né, de final de ano, nesse momento muito difícil que é o momento da pandemia. Eu acho que para esse final de ano as pessoas elas têm que estar cientes de várias informações para que as pessoas venham estar cientes dos cuidados que as pessoas devem manter ainda mais nesse final de ano. Obrigado mesmo e volto sempre. Obrigada, beijo. E agora vamos para o nosso Boca Livre. Boca Livre! Boa tarde, galera. Aproveita que é de graça, hein? Bom, Meu tempo
surpresa. O nome da música chama-se Descobridor dos Sete Mares, do Tim Maia. Uma luz azul do dia, com a firmeza dos lampejos do farol. Simples lá de cima, e avisam dos perigos de chegar. Na rede de madeira, Iracema e Itamaracá. Segundos que sente, braços abertos sempre a esperar. Você Bom, tem mais Essa uma. música era a viagem, né, da lição. Ah, é. todo amor infinito, noite e dia no meu coração, trouxe a noite do nosso instante mais bonito. A escuridão me deu um olhar, meu olhava, e minha estrela que é o teu sorriso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida desejava o meu encontro com teu corpo amigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim, meu abraço. Te amo. Bom, nós temos a música do Thiago, não é isso? Que o Thiago pediu pra gente tocar. Matando a Saudade com o nosso amigo Aloísio. É tipo novela, coisa de cinema. Fala sério, você nem estará aqui. Essa semana vou te procurar. 12 de junho já tá pra chegar. Essa última chance da nós, o dia do namorado. Sei que tem que ser Deus. O meu coração está apontado pra você. Será que meu amor foi nada e eu vou levar de mim? É 1280, volta logo, é o fim. É, saudades, lembrando velhos tempos. E agora tem outra música do Thiago, né? Que é a música Como Será, da cantora Simone. Então, toca aí. Nós estamos quase encerrando nosso programa de hoje, hein, gente? Veio a mensagem zodiacal e o reaviso diz que eu esperei feliz, sempre feliz. Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Como será amanhã? Nós estamos quase encerrando nosso programa de hoje. Queria agradecer a todos vocês mais uma vez, a nossa entrevistada de hoje, a Elizabeth Oliveira. Muito obrigado a você pela sua honra de estar aqui conosco. Alan, suas despedidas, amigo. E parabéns pra você, viu, cara? Parabéns pro Sérgio Luiz também. Sérgio Luiz também. Fez aniversário, grande Serjão. Eu quero aqui agradecer a todos os ouvintes e internautas pela audiência durante todo esse tempo. Eu quero agradecer pelo seu carinho e pelas suas felicitações. E essa semana eu completei mais um ano de vida. E também quero parabenizar o Sérgio Luiz, que no último domingo completou mais um ano de vida. Eu quero aqui agradecer a você que ficou junto com a gente até agora. E semana que vem não tem... na semana que vem não
será diferente. Eu tenho certeza que você vai gostar, e muito. Se você gostou do nosso programa agora, tenho certeza que semana que vem será especial, um especial de fim de ano. Obrigado, pessoal, e você está convidado para a semana que vem a live de fim de ano, um programa que dá um nocaute na concorrência. Esse é o programa Espaço da Diferença, da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo programa. Tchau, gente. Fique com Deus e um excelente final de semana. Eu também agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Fique em casa, que infelizmente esse ano foi difícil. Muito obrigado a todos vocês. E até semana que vem mais um Espaço da Diferença. Tchau, pessoal. Termina aqui Espaço da Diferença. Até nosso próximo encontro.